estava pregando em uma das cidades do Brasil, onde tem um dos bairros mais perigosos. E naquela pregação que Deus tinha me dado para pregar, Ele me deu a direção para pregar em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder. E naquela pregação eu fui desenvolvendo o texto, falando que nós temos o poder, que Deus nos chamou para fazer a diferença, que a autoridade maior está sobre nós. E quando fui pregando, eu observei que tinha um jovem sentado no meio do culto, e ele estava me encarando, um jovem ainda de menor, com a cara muito fechada, e eu continuei pregando. De repente, no meio da pregação, eu vejo um dos diáconos que estava na porta sair um pouquinho, e aquele diácono volta, e quando ele volta com o nariz literalmente torto, quebrado e sangrando. Eu fiquei olhando aquilo e continuei pregando. De repente, alguns obreiros saíram. Logo após, o pastor saiu com alguns presbíteros, e quando saiu lá de fora, ele estava lá, e depois o pastor voltou. Mas quando ele estava aqui, a minha esposa, nunca vi ela fazer isso. Olha que eu já preguei em vários lugares do Brasil, eu nunca vi ela fazer isso. Ela subiu aqui no púlpito e veio bem aqui no meu ouvido, no meio da mensagem, disse: acaba logo, você não está vendo o que está acontecendo não? E eu fiquei assim com aquilo, e o Espírito Santo disse: não pare de pregar. E eu continuei pregando a palavra, e no meio da mensagem, já quase encerrar, tinha uma jovem lá no meio, uma jovem simpática, e o Espírito Santo disse para mim: entrega. E eu comecei a entregar o mistério. Diz: tu já teve 3 relacionamentos, e todos 3 foi com traficante, e nenhum tu saiu bem sucedida, mas Deus está dizendo, é tempo de você aceitar Jesus. E comecei a entregar os mistérios para ela. Aquela jovem começou a chorar, aceitou Jesus no meio da mensagem, e já foi batizada logo após, com o Espírito Santo. Ela começou a falar línguas estranhas, e Deus começou a me dar interpretação, e eu fui interpretando, e Deus falou com a igreja, e a igreja recebeu aquilo, e continuei pregando. Aquele jovem que estava lá com cara fechado olhando para mim, logo o Espírito Santo também me entregou uma palavra para ele. Ele veio na frente chorando e entregou a vida a Jesus Cristo. Oh, aleluia! Mas eu observei que o movimento lá de fora estava grande, e cerca da metade da igreja correu para fora. E a metade da igreja é a turma do reteté. Você conhece? Conhece de oração? Conhece, jovens? Conhece a turma do reteté, obreiros? Turma do reteté correu para fora. E eu estava lá. Aí o Espírito Santo diz: sai e vai lá. E eu saí no meio da igreja. Mas a turma do pra estava comigo. Conhece a turma do pra? A turma do pra ficou dentro comigo. E eu digo para a turma do pra, vai intercedendo aí, vai orando aí. E eu fui. Chegou lá do outro lado da rua, tinha um jovem sentado na beira da porta de um comércio, cabeça baixa. Eu olhei para ele e disse para ele: como tu chama? Ele não respondeu. Mas quando eu usei a palavra certa, e não mágica, a palavra certa, eu digo: em nome de Jesus Cristo, levanta. Não a palavra mágica, porque esse negócio de palavrinha mágica, para com isso. Palavra certa, porque quem fala em nome de Jesus e vive através do nome de Jesus, ele tem autoridade. E eu digo: em nome de Jesus, como você chama? E ele falou para mim o nome dele. E eu digo para ele agora, chamei o nome dele: fica de pé. E ele ficou de pé. Ele ficou grandão perto de mim, ele era grandão. Eu fiquei assim, peguei na mão dele assim, olhei. Ainda bem que eu estava na graça, porque senão tinha desistido. Mas peguei na mão dele e disse: vamos lá para dentro, quero orar contigo. E ele veio entrando para dentro comigo. A igreja do pra começou a falar línguas estranhas. A igreja do pra continuou intercedendo. A igreja do pra foi dando glória. E quando ele entrou comigo, a turma do reteté que estava lá de fora correu tudo para dentro. Aleluia, aleluia. Aí eu falei: levante a mão, vamos orar. Deus vai te libertar, jovem. Colocamos a mão sobre a cabeça dele, e na hora ele ficou endemoniado. Começou a virar as mãos, torcer os olhos, e eu falei: vamos orar. A turma do reteté correu para fora de novo. Quem orou comigo?
A turma do Pra. A turma do Pra foi orar comigo. Nós oramos. E aqueles demônios, aquelas legiões foram embora. E quando foi embora, ele olhou para mim e disse: pastor, sabe por que eu sou assim? Eu digo: não. Olha aqui nas minhas costas. Ele levantou a camisa, estava tipo uma tatuagem de escrita, mas rasgada de faca, assim nas costas dele. Ele olhou para mim e disse: eu tenho pacto com Exu Caveira. Eu olhei bem nos olhos dele: você tinha, hoje não tem mais, porque Jesus encontra contigo hoje. Arrependa os teus pecados, entrega a tua vida a Jesus, confia nele e o mais ele fará. E aquele jovem entregou a vida a Jesus. Mas deixa eu dizer, o que aquele jovem tinha aprontado e quem era aquele jovem? Aquele jovem tinha dado um murro no nariz do obreiro de fora, porque estava querendo roubar alguma coisa que estava lá de fora de algum irmão, estava querendo roubar. Então ele quebrou o nariz, e quando quebrou, tinha um bar de frente, do lado assim, mais ou menos de frente, e tinha um policial civil paisano, sobretudo, saiu lá, tirou uma pistola e ia dar um tiro, mas o pastor estava lá de fora na hora e disse: não faz isso, moço, o senhor vai atrapalhar toda a igreja aqui, não faz isso não. E ele guardou a pistola, porque ele conhecia o jovem, sabia que o jovem já era trabalhoso naquele bairro. Aí apareceu outro rapaz, tirou um punhal e disse: vou esfaquear esse vagabundo agora. E quando ele pegou aquele punhal para esfaquear, o pastor disse: em nome de Jesus, não faça isso. Ele disse: esse homem, ele é irmão da minha esposa, e ele viciou a minha esposa também, eu vou matar ele. Mas naquela hora ele não matou. Era um jovem tenebroso, era um jovem que dava trabalho ali naquele bairro, era um jovem que estava envolvido com as obras das trevas, era um jovem que roubava, fazia o pior. Mas tem uma coisa: quando eu e a igreja do Pra resolvemos guerrear, porque diz a palavra em Lucas 10:19, eis que vos dou poder, e nós levantamos a mão, expulsamos o demônio. Aquele jovem aceitou Jesus. Sabe por quê? Porque naquela igreja tinha a turma do Pra. E a pergunta é aqui hoje: de qual turma você pertence? A turma do reteté, que eu nunca vi esse nome na Bíblia. É gente que pula, balança igual sino, mas é vazio por dentro. É vazio por dentro, mas não tem comunhão com Deus. Na hora que o negócio arrocha, corre e foge. Mas a turma do Pra é diferente. É da turma do Pra expulsar demônio, é da turma do Pra orar, é da turma do Pra jejuar, é da turma do Pra dar glória a Deus. Tem a turma do Pra cá, que nesta noite tem a turma do Pra. Aleluia, aleluia, aleluia. E um dia encontrei com o pastor daquela igreja e perguntei: pastor, o que foi feito aquele jovem? Ele disse: você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Depois de alguns anos falei com o pastor. Ele disse: hoje ele é pastor, para a glória e honra do nome de Jesus. E mais, ele tem um programa de rádio que trabalha com a libertação de jovens. É isso que o meu Jesus faz. Ele transforma a vida do mais vil pecador num homem lavado e redimido pelo sangue de Jesus. É por isso que Jesus está falando com muitos aqui hoje: não desista, não desista daquela pessoa que tu tem orado, tem jejuado, porque tu é da turma do Pra. Não desista, porque um dia Jesus Cristo vai libertar, e não só libertar, vai usar na face da terra para resgatar outras pessoas.